Turminha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a atividade de língua portuguesa do dia 1º de junho. A prof vai compartilhar a tela com vocês aqui e nós vamos recapitular o que nós já vimos até agora, combinado? Então, no kit passado, nós trabalhamos os encontros vocálicos, que são palavras onde há duas vogais juntas. Quando na mesma palavra nós temos duas vogais juntas, nós temos um encontro vocálico. Por exemplo, aqui, já vou até marcar para vocês verem, a palavra portuguesa. Eu tenho aqui juntinhos, ó, a letra U e a letra E. Isso é um encontro de duas vogais, então é um encontro vocálico. Nós vimos também os encontros consonantais. São os encontros de duas consoantes, certo? Então, nós temos aqui na mesma palavra, aqui ó, na portuguesa, nós temos o R e o T. São duas consoantes juntas. Aqui nós temos o N e o G, certo? A prof vai compartilhar com vocês um vídeo chamado As Letras Falam. Vocês vão notar que cada letra produz um som quando ela é pronunciada sozinha. Durante a leitura, nós juntamos todos os sons e aí formamos as palavras, certo? Então, nós temos aqui, deixa eu ampliar para vocês esse texto. Isso. O texto da galinha cor-de-rosa. Observem todas as palavras que estão sublinhadas em negrito, tá? Eu não vou ler o texto porque eu quero que vocês leiam aí, treinem a leitura de vocês, combinado? Quem quiser pode até mandar um videozinho para a prof ver como é que tá a leitura de vocês, certo? Então, aqui nós temos as palavras sublinhadas em negrito que nós vamos chamar de dígrafo. Prof, o que é dígrafo? Nós já vimos que os encontros vocálicos são os encontros de vogais, os encontros consonantais são os encontros de consoantes, os dígrafos são duas letras que se encontram para formar um som só. Não necessariamente só consoante ou só vogal. Pode ter uma consoante, uma vogal, pode ter duas consoantes. O importante é que eles formem apenas um sonzinho, tá? Então, como é o caso aqui, por exemplo, vocês vão ver lá no videozinho que a prof vai mandar, que o som do M é e o H não tem som. Mas quando eu junto o meu N com o meu H, eu tenho N. N. Se eu juntar com o A, eu tenho Nha. Com o E, Nhe. Com o I, Ni. Então, isso eu chamo de dígrafo, porque duas letras se juntaram para formar um som só. É igual aqui na palavra chique. A palavra chique, eu tenho dois dígrafos. Porque eu tenho aqui, ó, o C e o H, que se juntam para formar o som do X. O som do X é como se fosse a chaleirinha apitando assim, ó, chiando. Esse é o som do X. Se tivesse só o X aqui, seria esse o som. Mas eu tenho o C e o H. E se eu juntar os dois, eles fazem esse mesmo som. Por isso que às vezes a gente confunde na hora de escrever. A gente não sabe se a palavra é com X ou com CH. Porque às vezes o C e o H aprontam dessa com a gente. Eles se juntam para enganar a gente e formar o som do X, tá bom? Então eu chamo isso de um dígrafo. Quando eu falo que é dígrafo, eu não posso falar que é um encontro consonantal, porque o encontro consonantal, eu ouço o som das duas letrinhas que estão juntas. Por exemplo, aqui, ó, no portuguesa. Eu tenho aqui, ó, P, o som do P, P. O, R, o som do R, T, o som do T. Então, eu ouço o som do R e eu ouço o som do T. Eu tenho aqui um encontro consonantal. Aqui, no guesa, eu posso chamar de dígrafo, porque eu ouço o som do G, que tem dois sons, pode ser o G ou G, e eu não ouço o som do U. Eu não falo portuguesa, eu falo portuguesa. Então, o U se juntou com o G para formar um som só. Aqui eu tenho um dígrafo.
A mesma coisa aqui no que do chique, ó. Nós falamos chique ou chique? Chique. Se eu falo chique, o som do U não aparece, eu chamo o que e o U de dígrafo. Estão conseguindo entender, meus amores? Então, recapitulando, encontro consonantal, eu ouço o som das duas letras juntas, das duas consoantes. Dígrafo, eu ouço só um som, tá bom? As duas letrinhas se juntam para formar só um som. Então, vamos lá para a nossa explicação. Vocês vão ler o textinho da Duda Machado e a prof vai explicar aqui para vocês. Dígrafo é um encontro de duas letras que apresentam um único som. É o caso de machado, ó, o som do X. Calha, só aparece o som do L. Banheiro, só o Nhe. Carro, só aparece um som de R. Passo, só aparece um som de S. Ou seja, todas as palavras com CH, LH, NH, RH, SS, QU, GU não são grupos consonantais, mas sim dígrafos. Só uma observação aqui para vocês. Se na palavra com GU eu ouvir o som do U, ele não é um dígrafo, tá bom? Então, por exemplo, aqui, na palavra... Opa, faltou um acento. A palavra água, eu ouço o som do U, então ele não é um dígrafo, tá bom? Agora, se eu falasse H, aí sim seria, mas a gente não fala, né? É errado falar H. Combinado, galerinha? Então, aqui nós temos o seguinte. Os dígrafos, eles podem acontecer de duas formas. Em sílabas diferentes, tá? Por que sílabas diferentes? Porque na hora de separar a minha sílaba, o meu R vai ficar com a primeira sílaba e o outro R com a segunda sílaba. Eles não vão ficar juntos. Dois R's nunca ficam juntos, senão eles brigam. A mesma coisa com o S. Eles nunca ficam juntos, senão eles brigam. Então, na hora de separar as sílabas, eu preciso separar os S's e os R's, tá bom? E aqui a prof separou errado, é corria. Eu coloquei o ria junto, deixa, ó. Corria. Então, aqui a gente separa o ri e o A fica sozinho, tá bom? R, R, S, S sempre separados na hora de separar as sílabas. E aqui nós temos galinha, porque na hora de separar a sílaba, ó, eles vão ficar juntos. Galinha. O N com o H nunca vão se separar, tá bom? Eles ficam na mesma sílaba. E aqui, chilique. Som do X, chi, li, que. Nesse caso, o que é dígrafo, porque eu não ouço o som do U, tá bom? Número 2. Localize e circule os dígrafos nas palavras do quadro abaixo e pinte aquelas palavras que aparecem no texto A Galinha Cor-de-Rosa. Em seguida, complete as frases. Então, vocês vão recorrer ao texto novamente, ler o texto mais uma vez, se for preciso. O textozinho aqui, do número 1 é a leitura do texto, né? E vocês vão pintar aqui as palavras que aparecem no texto. Depois que vocês fizerem isso, vocês vão completar essas 3 frases aqui. Então, nós temos aqui, ó, orelhudo, correu, ninho, chocou, osso, cachorro, coelho e galinha. Pinta só o que aparece lá no texto de cima. E aqui a gente vai completar. O, espacinho, espacinho, gosta de comer cenouras frescas. Então, o que eu posso colocar aqui? O coelho, no outro espacinho, orelhudo, gosta de comer cenouras frescas. E para eu não me perder, eu já risco. Eu já coloquei orelhudo e eu já coloquei coelho, para eu não colocar 2 vezes a mesma palavra. Combinado? E aí vocês vão completar essa atividade
essas frases. Depois que completou a frase, galerinha, acabou a atividade de língua portuguesa, tá bom? Beijo.